Então, aqui nesse exercício, né, que se chama Time Conversion, a gente vai ter que transformar um horário que está no formato AM/PM para o horário que ele está chamando aqui de militar, que seria o nosso horário brasileiro, né? Então, a gente pegaria um horário tipo americano e transformaria no horário brasileiro. Tem até os exemplos aqui, né? E aqui a gente está dizendo para a gente completar essa função, né? Que tem esse nome aqui, essa função que está aqui embaixo. E ele está dizendo que a função tem que retornar uma string, e essa função também aceita a string como parâmetro. Então, a função vai receber a string aqui. Então, o que a gente tem que pensar primeiro, né? Eu fiz até uma linha de raciocínio aqui, que inclusive ele colocou aqui também, né? Ele deixou aqui, ó, o import e o output. A gente tem que pensar o seguinte, que meio-dia, que aqui no Brasil é 12, simplesmente 12, no americano é 12 PM. Meia-noite, que aqui é 00, no americano é 12 AM. Então, a gente vai ter de uma forma ou de outra que identificar o AM e o PM. Então, se for AM e for diferente de 12, tudo a mesma coisa. Se for 12 AM, a gente vai ter que colocar que é igual a 00. Se for PM e for diferente de 12, então a gente vai somar 12. Por quê? A diferença, né, como eu coloquei aqui, no AM é tudo igual. A diferença começa no PM, né? PM, AM antes do meio-dia e PM após meio-dia. Então, depois do meio-dia, né, depois do 12 PM, ele tem 1 PM, 2 PM. 1 PM seria 13 horas pra gente. 2 da tarde lá, que é 2 PM, seria 14 horas, por aí vai. Então, a gente, só na 1 hora a gente já percebe que existe uma diferença de 12, né? Porque o deles é 1 PM e o nosso é 13 horas. Então, a gente já percebeu que a gente precisa somar 12. Né? A gente vai fazer isso até as 11 horas da noite. Por quê? Quando chegar no 12 de novo, né? Nosso meia-noite vai ser 00, né? Que foi o que eu já coloquei aqui. Então, aí no final ele vai retornar, né? Já tem o AM e o PM. E aqui eu deixei uma colinha aqui para explicar na hora de explicar o substring. Deixa eu diminuir as linhas aqui, né? Tem bastante. Então, aqui dentro da função, eu vou declarar uma variável chamada de last2, que é para eu salvar o AM ou o PM. Então, ele vai pegar a string, a gente vai colocar ponto substring, que é um método. É um método, nossa, a língua travou aqui. E esse método ele pode receber só um parâmetro. Quando ele recebe só um parâmetro, é porque é onde ele vai começar a cortar a string. É igual o slice, né? Ele vai pegar um pedaço da string, aqui, né, o substring, e ele vai começar no index 8. Por isso que a gente passou o 8 aqui. E aí ele vai até o final da string. Então ele vai acabar pegando para nós ou o AM ou o PM vai salvar essa variável. Aí aqui eu declarei uma outra variável chamada full-time. E, de novo, s.substring, aqui é onde ele vai começar a cortar e aqui é onde ele vai terminar. Então, aqui ele vai começar no index 0 e vai até antes do 8. Que ele é o 8 exclusivo, né? Não é um 8 inclusivo. E aí, a gente vai ter o full time, a gente vai conseguir pegar essas partes aqui da nossa string, ou seja, o horário, né? Sem o AM, sem o PM. Aí, a gente pode pegar esse horário, salvar numa variável chamada times e utilizar o split para transformar num array. Então, se a gente pegar isso aqui, colocar o split para dividir aqui nos dois pontos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um array com 3 strings, né? Que vai ter 00,00,00. E é isso que a gente quer. Por quê? Quando a gente chegar nessa parte aqui, ó, a gente vai usar o index 0. O index 0 é a parte onde faz a diferença, né, de um horário para o outro, porque os minutos e os segundos
nos dois horários é a mesma coisa. O que vai mudar é essa primeira parte aqui do horário, que são as horas, né? Por isso que a gente chama aqui de times. Aí a gente vai fazer um if. Por quê? Se for PM, aí que a gente vai começar a fazer a diferença aqui. Se for PM, para a gente poder somar os 12, ele tem que ser diferente de 12, né? Porque não tem 24 no horário. Então a diferença começa a 1 da tarde. Então a gente vai querer que seja diferente de 12. Aí o que vai acontecer? Se for diferente de 12, a gente vai pegar a primeira parte lá do horário. Primeiro a gente precisa transformar a string num número. Então a gente vai utilizar o método parseInt, que vai fazer isso pra gente poder somar com 12. Beleza, então qualquer horário que for PM e não for 12, ele já vai somar com 12. Caso contrário, ou seja, se for AM, aí ele vai verificar se aquele primeiro, né, item do nosso array lá, ou seja, as horas, for igual a 12, aí ele vai transformar em 00. Ou seja, a gente vai ter a meia-noite brasileira. E aqui embaixo ele vai retornar o times.join, né? Porque a gente não vai retornar um array, né? A gente quer retornar uma string bonitinha, igual tá aqui. Então, aqui a gente já tinha, né, o times aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já tinha ele sem o AMPM, porque a gente pegou ele aqui do full time, né? Que já vinha até o item 8, até o index 8 exclusivamente. Então, aqui no join, né, o join é um método que vai pegar o array, né, que estava separado, né, as strings separadas, e ele vai transformar em uma string só, juntando aqui novamente pelos dois pontos. E aqui a gente já conseguiu fazer, então, a conversão dos horários. Aqui ele deu esse erro, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, eu estava pesquisando aqui sobre esse erro, e aí eu acho que deve ser por causa desse acento aqui, ó. Né? Porque é uma coisa fora do padrão, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que fazer comentário até sem acento para não ter problema com erro, né? A gente tentar de novo. Agora teve algumas coisas que não passaram aqui. 1, 3, 4. Será que é? Então eu rodei aqui mais algumas coisas. Só que alguns casos não passaram. Ó, 1, 3 e o 8 não passou, né? Eu coloquei no unlock para eu poder ver o que era que estava acontecendo, né? Então, a primeira coisa que eu mudei aqui, das coisas que não estavam funcionando, foi aqui, ó, eu tive que colocar um else if, né? Porque ele não estava rodando nos casos do AM. Então, eu precisei colocar isso aqui. Outra coisa que eu preciso fazer aqui agora, ó, essa parte, eu preciso colocar entre parênteses, para depois eu utilizar o toString, né? Deixa eu rodar para ver. Continua não passando. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer aqui. Aqui, ó, eu percebi que eu errei uma outra coisa. Eu deixei o else if dentro do if, do primeiro if, né, no caso. Então, eu preciso fechar isso aqui. Peraí, vamos lá. Esse aqui, eu tenho que fechar esse if aqui. Aí, esse aqui, desse aqui. Aí, esse else if, fechou dali. Esse aqui, fechou aqui. E aí, então, vou tirar isso aqui.
Ah, agora zerou, hein? Aí sim, aí agora sim, deixa eu só deixar o código inteiro. Pior que essa janela é muito. Aqui o código inteiro, ó. Agora sim, né? O código tá. Deixa eu puxar isso aqui pra cima para poder ver a tela inteira. Então ficou assim o código. Eu fiz uma confusão aqui só por causa das chaves, né? Coloquei errado a chave no lugar. E no fim coloquei tudo dentro do mesmo if, por isso que não tava dando certo. Então, assim, aqui também tá meio desorganizado, né? Ó, esse aqui tem que ficar na direção aqui, né? Eu vou até tirar essa aqui, porque a minha ideia inicial é só ficar um else if. Só pra ver, né? Se vai dar certo também. E ele dá, né? Visualmente o else if fica mais óbvio, né? Porque você vê o PM, o AM, inclusive dá para começar pelo AM, né? Comecei pelo PM aqui para ficar mais organizado, né? Para colocar o AM em cima e o PM embaixo, né? Dá para inverter esse else if aqui. Mas por enquanto, assim, o importante é que ficou um código curto, né? E aí ficou mais visível, né? Principalmente agora que eu arrumei.